Olá, amado irmão e irmã, você que já está acompanhando os estudos aqui no canal sobre o livro de Josué, nós chegamos agora ao nosso terceiro vídeo, onde nós vamos tratar sobre um tema que, acredito eu, que é da curiosidade de muitas pessoas. Ora, por que dentro da Bíblia, geralmente Deus é relatado como um Deus tão violento? Nós vemos em passagens da Sagrada Escritura, especialmente também dentro do livro de Josué, relatos como: "E Deus nos mandou ir até aquela cidade exterminar todos, e Deus nos ofereceu 5.000 homens", e por aí vai. Como é que pode então Deus ser um Deus tão violento, sendo que o próprio Jesus nos mostra que Deus é amor? É isso que nós vamos tratar neste vídeo de hoje. Então pega a sua Bíblia, pega o seu papel para que você não perca nenhum detalhe, tá certo? Primeira coisa que eu quero comentar com você, antes de entrar nessa temática de fato, é compreender o que significa que a Bíblia é a palavra de Deus. O fato da Bíblia ser palavra de Deus é que, por meio dela, nós podemos ouvir Deus falando conosco, falando até a nossa vida. Só que aquela coisa, né? Eu sei que Deus fala, mas eu preciso entender o que é que Deus diz. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Eu posso ouvir o que o professor fala, eu sei que ele está falando, eu sei que ele está dando aula. Todavia, eu posso não compreender bem o que ele diz. E é aquela coisa na escola. Se eu não compreendo muito bem o que ele diz, eu não interpretei ele muito bem, então a minha tendência é, obviamente, reprovar nas provas. A mesma coisa acontece, de modo muito similar, na Sagrada Escritura. Quando nós não fazemos uma autêntica interpretação daquilo que está contido na Sagrada Escritura, nós começamos a ter falas reprováveis. Começamos a falar coisas que não têm nenhum sentido. Como se, por exemplo, pegando versículos isolados e fundamentando determinadas posturas errôneas, usando a Bíblia ao nosso bel prazer. Então é preciso ter uma interpretação. Sem uma interpretação, a gente poderia dizer que Deus fica, na verdade, escondido nas palavras. Ele continua falando, mas ele continua ali escondido. Eu não vou entender quem ele é. Por esse motivo, partindo desse pressuposto, eu quero já explicar uma coisa muito importante para você que está acompanhando esse vídeo. O livro de Josué, ele não pode ser entendido como uma espécie de crônica jornalística, ou seja, quase como uma reportagem que o jornalista fica contando detalhe por detalhe o que está acontecendo. E também não podemos dizer que o livro de Josué é uma espécie de um manual da história do povo de Israel, no sentido de que ele conta coisa por coisa que foi acontecendo dia após dia, porque não é esse o objetivo dele. Não é à toa que às vezes um relato é esmiuçado em detalhes, outro você vê um salto de 3, 4 anos. Isso não é muito bem o que acontece no manual de história. E aí, para a gente poder entender melhor, interpretar melhor a Sagrada Escritura, eu preciso, obviamente, escutar o que a igreja nos fala. Eu preciso também, obviamente, olhar a Bíblia na sua unidade, é isso que o Catecismo da Igreja Católica nos pontua. E eu também, não tenho por que ter problema quanto a isso, eu posso recorrer às ciências auxiliares, como a arqueologia, como a história e por aí vai. Utilizando-se essas ciências auxiliares, podemos dizer assim, elas vão nos pontuar o seguinte, que no século XII a.C., conforme é assim que dentro da escritura vai dizer que aconteceu tudo aquilo no século XII, é impossível ter tido um extermínio do povo cananeu, conforme mostra-se no livro de Josué. Por esse motivo, já falei nos vídeos anteriores e quero remontar esse fato, a gente compreende que a redação final do texto de Josué, ela se dá diante da dinâmica do pós-exílio da Babilônia. Você que não assistiu o vídeo Introdução Parte 1 e 2, volta lá para você poder entender melhor esse tempo. E aí, qual é a ideia, né? Os escribas, que são aqueles que escrevem os livros sagrados, os escribas que escrevem o livro de Josué, eles devem ter se apoiado em histórias que já existiam no cotidiano do povo. Então eles escutavam relatos do cotidiano do povo e, pegando aquelas histórias, eles acabavam, né, adaptando para o contexto catequético, o contexto de fé. E aí vamos entender. Vamos agora para o tema, de fato, de Deus ser um Deus violento. Chegou o momento principal. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Como é que nós podemos unir pessoas? Unir propósitos? Unir visões? Talvez você agora pensou em várias respostas. Eu vou lançar uma e veja que faz todo sentido. Se eu quero unir pessoas, por meio de um propósito e por aí vai, faz sentido eu trazer para elas um inimigo comum. Porque pensa comigo,
todas essas pessoas têm algo em comum, um inimigo. Então elas vão lutar contra aquilo, elas vão se unir para lutar, para acabar com esse inimigo. É mais ou menos isso que acontece no livro de Josué. E vamos lembrar do exílio da Babilônia, como eu já comentei. No exílio da Babilônia, a capital do Reino do Sul, que era Jerusalém, cidade essa que o templo, que para eles era exatamente onde Deus habitava, a casa de Deus, ali foi destruído. Então é como se a gente pensasse, é assim essa compreensão que o povo tinha, que existia um fracasso de Deus. Porque era essa a compreensão que o povo antigo tinha, né? Se a nossa terra foi invadida, o nosso Deus fracassou, porque existia a crença em vários e vários deuses. Então era mais ou menos assim. Se o meu Deus, o Deus que eu creio, que é Deus Yahvé, ele foi derrotado, então quer dizer que o Deus do povo assírio é mais forte. Então quer dizer que o Deus de fulano de tal é mais forte. E por aí vai. Então veja, como é que o povo estava enxergando Deus naquele momento do exílio da Babilônia? O nosso Deus é um Deus fraco, o nosso Deus não guerreia, o nosso Deus perdeu, é um derrotado, e por conseguinte nós que acreditamos nele também somos um povo derrotado. Então esse momento gera no coração do povo uma desesperança, um desânimo, até mesmo uma falta de fé. É neste contexto que o livro de Josué então vem ser escrito. Como é que eu posso reverter então essa situação? Ora, eu vou usar o que o povo já sabe. Eu vou lembrar de guerras passadas que de pai para filho vinha contando, que o povo foi relatando, mas agora eu vou utilizar todos estes relatos para focar em Deus. Então, é mais ou menos assim a realidade. Pensemos comigo. Nós estamos, eu junto com você que está assistindo o vídeo, estamos lá no pós-exílio da Babilônia, né? No exílio da Babilônia, na verdade. Estamos lá, achamos que Deus é um Deus fraco e assim por diante. Mas a gente sabe que na nossa história, aquela terra que nós estávamos, né, que foi invadida pelo povo, aquela terra foi uma terra que Deus nos deu. Aquela terra, nós saímos do Egito, nós fomos até lá, e para chegarmos lá existia um povo anterior e nós tivemos que lutar contra aquele povo, nós tivemos que guerrear contra aquele povo, e era essa história que se passava de pai para filho, de filho para pai e por aí vai, né? Então qual era a tática? Ora, nessa contada de história do povo antigamente, não se falava tanto de Deus, talvez, só se falava de lutas, que tinha algumas pessoas morrido, que tinha isso ou aquilo outro acontecendo. Então, o povo que foi escrever o livro de Josué, os escribas, pegaram essas histórias que já existiam na mentalidade do povo e pensaram, ora, nós sabemos que Deus sempre está conosco. É uma verdade de fé. Então, na verdade, aquelas vitórias que nós tínhamos não era pela nossa própria força. Era Deus quem vencia por nós. Então, sabe aquela história que contava isso e aquilo? Foi Deus que venceu por nós. Sabe aquela história que disseram que aquela terra foi tomada? Foi Deus quem tomou ela para nós. Sabe aquela fala que se diz que existia um exército que guerreou, que fez isso aquilo? Foi Deus que fez aquilo. Tá vendo como é que agora é uma releitura do passado, numa nova ótica, numa ótica de fé, numa ótica que põe Deus na centralidade de toda e qualquer dinâmica que venha a acontecer? E aí veja, que para aquele povo que estava totalmente desesperançado, desanimado, que entendia que Deus tinha fracassado, eles nem se preocupavam de perceber se Deus tinha mandado matar gente ou não. Não, porque o que importa é que Ele é um Deus forte. Sabendo que Ele é um Deus forte, eu agora posso retornar à minha terra, o pós-exílio da Babilônia, para poder reconstruir minha vida. É mais ou menos assim que aconteceu na verdade, segundo os atuais estudiosos, a compreensão da escrita do livro de Josué. Então agora, a visão que nós vamos ter de Deus é um Deus forte, um Deus guerreiro, um Deus capaz de vencer. Então veja, quando eu olho um relato de guerra, o que é que de Deus está escondido dentro dessas palavras? O foco não é em Deus ter matado alguém ou não, mas o foco está em Deus ser um Deus forte. O foco não está em que Deus entregou uma cidade para a gente, mas o foco está em Deus ser um Deus valente, um Deus que não abandona o povo. É assim que a gente precisa refletir o texto e até em comentários que a gente vai fazer de pregações, reflexões, enfim. Então pense comigo, o foco não é tanto no povo que matou pessoas, mas sim na relação que eles iam tendo com Deus. Quanto mais fiel aquele povo era a Deus, mais eles conquistavam terras. É assim que a gente vai compreendendo dentro do texto bíblico. Até para lhe ajudar, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Vamos ler 2 textos lá de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7. Diz assim para a gente no versículo 1 até o versículo 6. Quando Yahvé teu Deus
te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la, e expulsado nações mais poderosas do que tu, os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. Quando Yahvé teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. A gente começa já a dizer, meu Deus, o que é isso? Calma. Não farás aliança com elas e não as trarás com piedade. Não contrairás matrimônio com elas, não darás tua filha a um de seus filhos, nem tomarás uma de suas filhas para seu filho, pois deste modo teu filho se afastaria de mim, para servir a outros deuses, e a cólera de Yahvé se inflamaria contra vós, exterminando-te rapidamente. Aí vai dizer que é para demolir os seus altares, e no versículo 7 vai dizer, pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus. Então, qual é a compreensão? A gente guerreia, porque a gente precisa acabar com o povo para que a gente não se misture com eles. Qual é a reflexão que a gente faz em relação a Deus? O que é que se encontra de Deus aqui escondido? Que todos nós, amados irmãos e irmãs, nós somos agora o povo de Israel, a igreja, o novo povo de Israel. Nós somos um povo separado. Não é para a gente agora exterminar as pessoas, mas compreender, nós temos uma eleição. Deus nos separa, Deus nos consagra. A mesma coisa acontece lá em Deuteronômio capítulo 20. Versículo 16 e 18 diz assim: Todavia, quando as cidades dessas nações que Yahvé teu Deus te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Né? E aí vai continuar mostrando essa realidade de que não é para deixar ninguém vivo, porque de fato eles idolatravam. Claro, uma compreensão muito errada que se tinha nesse tempo, de que para acabar com o pecado precisa acabar com o pecador. Nós já entendemos outra realidade. Só que o cerne de tudo isso aí não era o ódio para com o homem, era o ódio para com o pecado. E isso continua igual, certo? E aí, já perto de finalizar o nosso vídeo, quero só pontuar algumas coisas, né? Pensa comigo, o povo de Israel, eles não estavam isolados como uma seita, digamos assim, culturalmente e geograficamente. Eles tinham influências de culturas locais, né, geográficas de povos vizinhos, e aí eles acabam assimilando muita coisa desse povo e, obviamente, recriando muitas coisas desse povo. Não é à toa que, se você voltar na história, na região do Oriente Médio, tem muitos relatos de guerras, de conquistas. Então, eles pegam aquilo que são falados ao redor deles e acabam recriando agora com uma nova roupagem, uma roupagem divina. E aí, você poderia me perguntar, José Lucas, mas agora, ao olhar para esse relato todo, aquilo que você falou, quando eu vou agora olhar o texto de Josué, quando eu for lê-lo, qual é a compreensão que eu tenho que ter na minha cabeça? Em primeiro lugar, a primeira coisa que eles querem defender é que Deus é um Deus único. A unicidade em relação a Deus. Porque, na verdade, existe uma crença em muitos deuses em povos vizinhos. Por isso que aqui se critica tanto a questão da idolatria, como eu li dentro do livro de Deuteronômio, né? Segundo lugar, a terra é dom. Isso eu vou comentar no vídeo que vai ao ar nesse domingo, tá bom? Meio-dia aqui no canal. E, além disso, a posse precisa de um compromisso coletivo. E aí, depois de tudo que nós vimos aqui neste vídeo, a grande pergunta é qual a releitura que a gente pode fazer de tudo isso? É óbvio, já falei aqui no vídeo. É preciso compreender que, na verdade, não é o povo que a gente precisa combater, mas a idolatria. E quantas idolatrias nós temos hoje? Somos quase como o povo de Israel que estava ali no exílio da Babilônia, que é a terra para a gente hoje. Estamos aqui exilados, né, degradados filhos de Eva, como dizemos na Salve Rainha. E nós vemos muitas e muitas vezes a Babilônia ao nosso redor. E nós não podemos nos misturar, porque nós não somos feitos para ficar aqui. Nós somos do céu. Amado irmão e irmã, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se possível, compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário aqui do que você está achando dos estudos de Josué. Neste domingo, ao meio-dia, vem mais um vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá.